Boa tarde a todos e todas. Eu sou Paula Cesarino Costa, sou jornalista, sou hoje editora de diversidade da Folha de São Paulo. Trabalhei lá há mais de 30 anos, tive vários cargos ali, fui ombudsman nos últimos 3 anos no jornal. Bom, eu queria primeiro agradecer a Mônica pelo convite para fazer a mediação dessa mesa. É uma grande honra e um desafio participar dessa conversa, que não à toa foi intitulada Diversidade, Substantivo Plural. Como se sabe no dicionário, diversidade está no singular, definido apenas como substantivo feminino. Mas aqui a gente está interessado muito mais do que isso. Diversidade requer mais do que um gênero e, por si, tem que ser plural. Está no dicionário, diversidade é a qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade. Diversidade é conjunto variado, multiplicidade. Diversidade é desacordo, contradição, oposição. Diversidade pode ser também, isso é importante, índice que leva em conta tanto a riqueza quanto as abundâncias relativas das espécies em uma área ou comunidade. Diversidade, enfim, é o nosso tema. Eu queria fazer aqui um rápido didatismo que eu acho fundamental, que acho que é útil, pelo menos para parte desse público, é explicar cada uma das letrinhas que vão passar por essa nossa discussão. LGBTQIA, e já devem existir outras, L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de travestis, transexuais, queer, Q de queer, intersexuais, I de intersexuais e A de assexuais. Bom, mas se não houver oposição, esqueçam isso da professora, tomarei a liberdade de me referir a todas elas apenas como LGBT, seguindo o costume do próprio João Silvério Trevisan. Bom, vou fazer uma rápida apresentação dos convidados, que não poderiam conformar um elenco mais diverso em gênero, idade, origem e cor. Em seguida, a gente começa rapidamente o nosso bate-papo, antes que apareça alguém aqui para tentar envelopar essa mesa. Bom, vou começar pelo ausente, João Silvério Trevisan, romancista, contista, vai chegar aqui a qualquer momento. Eu vou falar bem devagar para ver se ele abre aquela porta no meio da minha apresentação. Romancista, contista, ensaísta, roteirista, diretor e dramaturgo, João Silvério Trevisan recebeu 3 prêmios Jabuti, o mais importante prêmio literário brasileiro. Desde os anos 60, João Silvério é uma das mais importantes vozes, e eu ousaria dizer a mais importante, em defesa dos direitos dos homossexuais do país. Paulista de Ribeirão Bonito, nascido em 1944, é autor do clássico Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade. O livro foi publicado originalmente em 1986 e teve sua 4ª edição, revista, atualizada e ampliada, editada em 2018 pela editora Objetivo. Trevisan foi ainda um dos fundadores do jornal O Lampião da Esquina, órgão de resistência durante a ditadura militar, e do grupo Somos, de afirmação homossexual, ambos fundados no final da década de 70. Seu livro mais recente, Pai Pai, foi lançado em 2017 pela Alfaguara e é o primeiro do que ele chama de antologia da dor. Ele tem vários outros livros, como O Livro do Avesso, Ana e Veneza e Em Nome do Desejo. João Silvério é também responsável pela formação de muitos escritores que devem estar espalhados pelos corredores dessa Bienal por meio de seus cursos de escrita e literatura. Psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus já se tornou uma referência quando se discute LGBTfobia, transgeneridade e feminismo. O livro Transfeminismo, Teorias e Práticas, organizado por ela e publicado em 2014 pela editora Metanoia, causou forte impacto e já está em sua 2ª edição. Em 2017, pela mesma editora, publicou Homofobia, Identificar e Prevenir, no qual apresenta pesquisas que ajudam na compreensão das diferentes dimensões da sexualidade e da identidade de gênero, e escancara dados vergonhosos da violenta realidade brasileira. Nascida em 1978, em Brasília, Jaqueline de Jesus é doutora em Psicologia Social pela UNB, fez pós-doutorado na Escola de Ciências Sociais da FGV do Rio.
Atualmente é professora de Psicologia no Instituto Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora líder do ODARA, Grupo de Pesquisa Interdisciplinar e Identidade, Cultura e Diversidade. E foi presidente da Associação Brasileira pela Saúde Integral da População Trans, Travestis e Intersexo. Foi a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da UNB em 2004. Foi também a primeira mulher trans e negra a receber, pelas mãos da vereadora Marielle Franco, da Câmara Municipal do Rio, por ter se destacado na luta pelos direitos humanos, artísticos, democráticos e culturais. Junto com 3 amigas, criou a Frente Ampla Suprapartidária Trans de Esquerda e foi candidata a deputada estadual pelo PT do Rio em 2018. O mais jovem da mesa, Tobias Carvalho, hoje com 23 anos, aos 22 venceu o Prêmio Sesc de Literatura com seu livro de contos As Coisas, publicado pela editora Record em 2018. Nesse livro de estreia, ele escreve sobre coisas próximas a ele. São 23 contos curtos que falam sobre a vida amorosa e sexual de jovens de Porto Alegre, em tempos de individualismo e aplicativos de encontro. Formado em Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tobias frequentou oficinas de criação literária. Alguns críticos viram sua obra sintonia forte com a de seu conterrâneo Caio Fernando Abreu, ícone da literatura brasileira e autor de marcada influência na cultura LGBT. Muito bem, não há como começar com outro assunto que não citar os 2 episódios recentes que expõem o momento pelo qual passa o país e como a questão de diversidade está no topo dos acontecimentos. Primeiro, cronologicamente, em São Paulo, o governador mandou que fosse recolhido material didático que explicava os conceitos de sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Por último, como todos têm acompanhado a novela, o prefeito do Rio mandou a equipe de fiscais aqui para Blenal para envelopar obras com, aspas, cenas impróprias para adolescentes, preocupado especialmente com o gibi que trazia a imagem de 2 homens se beijando, que hoje está apenas na capa dos jornais. Pode ser que a qualquer momento os fiscais voltem, a Justiça deu uma liminar proibindo os fiscais, mas o presidente do Tribunal de Justiça passou essa liminar, então que eles voltem a vir para o Blenal. Bom, eu queria abrir essa conversa perguntando simplesmente para vocês. Esses episódios servem de medida para dizermos que vivemos tempos obscurantistas e antidemocráticos, pior do que já vivemos no passado? Jaqueline? Bem, primeiramente, boa tarde a todas, todos e todes, caso haja alguém aqui que não se identifique com algum gênero, que não seja binário. Eu quero saudar aqui as ancestrais. Hoje é um dia das Iabás, para quem não sabe, da cultura brasileira, que é uma cultura negra, mas é uma cultura que nega a sua negritude. Hoje é um dia das mulheres, da minha mãe Ançã, e eu queria saudar elas, porque esse é um lugar também que precisa ser ocupado pela cultura afro-brasileira, numa mesa que a gente vai falar de diversidade, muitas vezes, muitas dimensões são esquecidas. Quando a gente fala, Paula, dessas tentativas de apagamento das nossas existências, eu estou falando primeiro do olhar da negritude, porque nossos ancestrais já enfrentaram muitos apocalipses nesse sentido. Não é à toa que a cultura negra ela é sobrevivente disso tudo. E como o Silvério mesmo mostra no livro, essa cultura LGBT, se a gente pode chamar assim, ela sobreviveu também, de certas formas. Nós já enfrentamos muitas ditaduras nesse país. Nós sobrevivemos. Quando a gente fala, por exemplo, das travestis, que eu uso como referência, porque eu acredito que ainda não são vistas como seres humanos nesse país, que você pode matar, você pode queimar, e um programa televisivo, por exemplo, pode dizer que você pode obter uma travesti como qualquer mercadoria, isso foi dito. E ano passado você teve Keila da Silva, que foi assassinada por ser travesti, teve o coração arrancado e colocado no estado de Nossa Senhora, no lugar do coração. Então é desse Brasil que a gente está falando. Não é uma novidade, mas se expressa toda essa violência, todo esse ódio, toda essa discriminação com um entendimento dessas pessoas de que isso é válido. Eu não deixo de separar isso de todo o movimento internacional, neofundamentalista, de cunho político e religioso, que é parte de um projeto de mais de 20 anos,
que não é um projeto só do Brasil, é um projeto global de ocupação de espaços que foram conquistados pelos grupos historicamente discriminados. Então, nós fazemos parte, neste momento, de uma grande resistência, nós que acreditamos na vida, contra aqueles que dizem que vidas, famílias, são só aqueles que dizem que são vidas válidas e famílias válidas. Então, isso é muito importante. Nós não estamos enfrentando novidades. A novidade nós temos de enfrentar isso agora, quando a gente esperava um progresso. Faz parte, como a gente entende quando vai estudar a história, quando pegar autores como Adorno, de que a história não é uma progressão constante. Nós vivemos em lutas constantes para garantir direitos básicos que muitas vezes são perdidos. O próprio conceito de cidadania, que há 3.000 anos a gente tem tentado construir, ele não é pleno. A gente tem pessoas que não têm direito a nome, não têm direito a acesso à sua bienal. Quando a gente fala, por exemplo, de representatividade, quantos autores e autoras negros, e a gente falou de LGBTs, eu tenho certeza que muitos não estão presentes, principalmente trans. Isso é muito importante, não é apenas dizer que as pessoas estão em um lugar, mas qual é a significatividade, até que ponto autoras, pessoas que estão refletindo sobre certos temas, a elas é negado um espaço por uma lógica mercantilista, capitalista, que definiu certos sujeitos como aqueles que têm o direito de fala e de publicação. Então, nós fazemos parte dessa realidade. Nosso desafio é, com os recursos que nós temos, como nós vamos criar novas estratégias? Nossos ancestrais sobreviveram e criaram estratégias efetivas. Eu vou sempre me referenciar ao movimento negro. Quando a gente, por exemplo, pega o Dia da Consciência Negra, foi uma construção do movimento negro unificado nos anos 70, para criar uma nova perspectiva sobre a atuação e a luta política do povo negro, saindo daquela referência, daquela âncora de representação social que era a Princesa Isabel, para um herói negro, para alguém da memória negra, Zumbi dos Palmares. Isso foi muito importante para a nossa mobilização e para a gente chegar hoje. Então nós hoje também temos outras estratégias. Como enfrentar os neofundamentalistas que se usam da democracia, que se usam das leis, né, das legislações existentes para atuar em prol da regressão de direitos, do apagamento de existências. Esse é o nosso desafio, não só de quem escreve, eu acho que de vocês todas, de quem escreve, de quem não escreve, de quem fala, de quem vive. Eu acredito por isso que nós temos muito o que fazer. E João Silvério chegou. Esperar o João tomar um fôlego. E o Tobias já está com fôlego? Com muito. João, nós estamos falando aqui, começamos obrigatoriamente falando desses momentos que a gente vive com os dois episódios mais recentes em São Paulo, do recolhimento de material didático que falava de identidade de gênero e tudo mais, e mais recentemente essa atitude do prefeito Crivella e a decisão de mudar fiscais e tal. Então, passar primeiro para o jovem aqui, Tobias, para dizer um pouco, no seu caso, são evidentemente gerações muito diferentes, então não dá, o Tobias não vai poder comparar se vivemos momentos piores do que já vivemos. Mas acho que vamos ouvir primeiro o depoimento dele, dizendo como ele se vê nesse momento. Se você, eu queria mais tarde, você dissesse um pouco, pioramos, as conquistas estão em risco, enfim, tentar mais ou menos falar disso para a gente começar. Tá? Tudo bem, gente? Boa tarde. Feliz de estar aqui. Agradecer o convite também. E, bom, ontem, com essa notícia que aconteceu, do que aconteceu aqui na Bienal, com a censura dessa história em quadrinho, isso me pegou muito de surpresa. E claro que a gente está vivendo esse momento muito louco, mas as coisas acontecem e não deixam de nos surpreender, né? Porque eu acho que às vezes a gente
tem uma conquista e a gente dá aquilo como uma coisa que já foi, que a gente já conquistou, e a gente não se dá conta de que a gente precisa continuar lutando por aquilo. E eu acho que uma notícia assim de um livro censurado é um negócio que em 2019 não faz o menor sentido, né? Mas a gente está vivendo esse momento em que as coisas não fazem o menor sentido. De ver aquele quadrinho que tem 2 homens beijando de roupa e taxar aquilo como pornográfico. Tipo, é uma coisa que não sei se o Crivella tem algum tesão que ele precisa resolver no psiquiatra, também não tem nada a ver com isso. Esse não é o meu problema. O meu problema é o resto, né? A gente vai estar se acostumando com essa ideia de que as coisas vão poder ser censuradas, e isso é um negócio que a gente não pode aceitar como sociedade, né? Parece que os caras estão em guerra contra a gente não vai abaixar a cabeça, né? Eu acho que as editoras, a mídia de uma forma geral respondeu muito bem o que aconteceu. Saiu na Folha de São Paulo foto estampada desse quadrinho, etc. Saiu também uma coluna do Antônio Prata, que há pouco tempo atrás na Folha de São Paulo, que ele falou uma coisa que é muito do que eu penso, assim, que a gente está num momento que a gente está precisando muito falar o óbvio. Sei lá, quando vem o Bolsonaro dizer uma coisa homofóbica ou racista, ele não está sendo polêmico, ele está sendo criminoso, sabe? A gente precisa marcar essas palavras, a gente não pode dizer, se eles estão falando em terraplanismo, isso não é bem uma opinião, né? Se a pessoa está indo contra a ciência, ela não está dando uma opinião, ela está bostejando de alguma forma. E, tipo, por que a gente está aceitando isso? Por que a gente está chamando colunista antidemocrático para dentro do jogo? Não, uma sociedade democrática com uma mídia que preza pela democracia não tem que dar espaço para isso. A gente tem que dar espaço para permanecer o que a gente já conquistou e seguir em frente, sabe? Hoje em dia tem umas manifestações muito estranhas que estão acontecendo, tipo, sei lá, teve um chamado de artistas conservadores um tempo atrás. Isso é uma coisa também que pra mim, assim, arte é um negócio que tá aí pra te fazer duvidar das coisas, se questionar, fazer tu duvidar de quem tu é. Até talvez seja por isso que eles sejam tão contra a arte, né? Porque eles têm essa, sei lá, o macho que tá lá na família dele, que não pode duvidar de quem ele é. E aí, um artista conservador, pra mim é uma contradição em termos, sabe? Pra mim tem artista e tem conservador, mas artista conservador eu nunca conheci nenhum. E viver no momento em que esse tipo de termo está existindo, pra mim não faz sentido. A gente tem que bater nessa tecla, não faz sentido. A gente vai continuar pelo caminho da racionalidade e da civilidade. É isso. João, vivemos tempos mais obscurantistas e mais antidemocráticos do que no passado? Deixa eu primeiro dizer da minha enorme alegria em estar aqui, tanto que nós fizemos uma parte do caminho a pé para chegar até aqui, tal a vontade de estar. Muito obrigado por vocês estarem aqui conversando com a gente. Obrigado ao Rio de Janeiro por nos dar essa oportunidade. Eu não gosto muito de fazer comparações. Eu acho que elas são muito imperfeitas. Às vezes, nas mesas que eu tenho participado, nas palestras, eu encontro as pessoas dizendo coisas do tipo: o país nunca viveu uma situação tão ruim. E eu digo: como você sabe? Por exemplo, você já viveu sob uma ditadura? Ok, que tem muito de ditadura o que nós estamos vivendo, mas acho que há uma significativa diferença na qual nós temos que acreditar, que é a estrutura democrática que nós estamos vivendo neste país. Nós estamos, obviamente, conquistamos esse espaço democrático, e isso significa que nós não vamos abrir mão disso. Então, essa comparação já é muito imperfeita por uma questão básica,
que é o espaço e o momento em que nós estamos vivendo agora. E aí, então, isso me remete ao seguinte: nós conquistamos um bocado de espaço, um bocado de direitos que não tínhamos antes. E quando as pessoas, nesses lugares para onde eu vou, manifestam o seu susto, o seu temor, o seu pânico, eu digo, vocês estão entrando na pauta do Bolsonaro. Vocês estão se pautando pela agenda que ele está propondo apresentar ao país. Ou seja, o projeto de um fascista é, antes de mais nada, provocar o medo para amolecer tudo. Nós temos direito de ter medo. Eu acho que é uma situação muito chocante, não é? E surpreendente, porque estamos diante de uma pessoa, eu considero, no mínimo, desequilibrada. Mas tem esse senão, que é o fato de que nós já temos conquistas na nossa história. Nós já temos no nosso currículo um bocado de lutas e estamos com as unhas afiadas para essas lutas. Então, o meu ponto sempre ao invés de olhar para o que estão nos fazendo, as ameaças externas que nós temos, é pensar nas ameaças internas. E essas ameaças internas começam pela total falta de crédito de que nós já temos conquistas enraizadas. Esse é um ponto fundamental, porque se nós perdermos a confiança naquilo que nós já conquistamos, ou seja, a confiança na nossa história, qualquer Zé Mané vai poder se intrometer na nossa agenda emocional, inclusive. De modo que eu prefiro discutir a questão em termos de diferenças, lembrando que, se há uma diferença crucial, essa diferença está no fato de que nós não vamos abrir mão do que conquistamos. Isso me parece alguma coisa tão óbvia que eu me assusto com o imediato susto que as pessoas têm de um cara que chegou e que é um cara movido a pulsão de morte. Você sabe o que é isso? Pulsão de morte é um cara que cultiva a morte, mas é um cara que cultiva também a autodestruição, porque a pulsão de morte não tem limite. Nós nos comportamos como se estivéssemos diante de um gênio ou de um gigante perigosíssimo, quando esquecemos que, se nós somos o Davi pequenininhos, nós temos uma pedra certeira, que é a nossa confiança. A nossa confiança naquilo que nós já conquistamos. Então, quando as pessoas falam em medo, em susto, em pânico, eu penso, se o medo é alguma coisa epidêmica, ele é um grande problema. E como eu disse, os donos do poder contam com essa epidemia que eles estão provocando. De modo que tudo que eu posso dizer com relação à nossa conquista de pluralidade é que isso faz parte das nossas vidas, da nossa maneira de ser e de tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós empenhamos nessas conquistas. Portanto, nós não vamos abrir mão. E não é uma questão de botar a pose de bacana, é uma questão de botar a pose daquilo que nós somos. Eu sou aquilo que eu conquistei. Nós somos aquilo que nós conquistamos. Nós não vamos deixar por barato, porque nós, antes de mais nada, pretendemos continuar ganhando terreno. Ponto final. Nós não pensamos sequer em nenhum tipo de regressão. Tudo isso que está acontecendo, Dória, Crivella, Bolsonaro, tudo isso, a mim me parece que são maneiras perfeitas para nós afiarmos ainda mais as nossas unhas. O que eu quero dizer com isso?
Eu não estou propondo nenhum ringue político. Eu estou propondo que este momento de grande dificuldade, de grande sufoco, eu tive um pequeno infarto no semestre passado, não é? E provavelmente não foi por acaso. Tudo isso que nós estamos vivendo depende de nós construirmos este momento como uma maneira da gente ir se treinando para sermos ainda melhores do que somos. O que significa? Eu estou falando antes de mais nada de viagens pessoais e em seguida de viagens solidárias, de viagens afetivas, de viagens amorosas. Porque nós, todos e todas aqui, estamos alinhados no mesmo tipo de amor e de afeto e de solidariedade. Portanto, eu gostaria de resumir dizendo o seguinte: a nossa capacidade de amar, ela tem que ser o motor da nossa luta. E a nossa capacidade de ter medo, ela tem que ser compartilhada de tal maneira que a gente compartilhe um sentimento legítimo e não a epidemia. Por favor, não vamos cultivar o medo como parte de um vitimismo que a comunidade negra sabe muito bem. Djamila ontem escreveu um lindo artigo na Folha de São Paulo sobre como as mulheres negras americanas reagem para além do vitimismo. Eu conheço muita gente, muito LGBT, ou muita LGBT, que cultiva o vitimismo. Eu entendo o processo disso, mas é um processo muito equivocado, porque passa por cima da força que a gente tem. Comportar-se como uma vítima significa que nós somos pobres, desprotegidos, desamparados e desamparadas, que não temos o que fazer com nossas próprias vidas. Eu não sei se eu estou mencionando alguma coisa que faz sentido no tema, mas eu vim morrendo de vontade de dizer isso. Por favor, vamos continuar naquilo que estamos fazendo. Nós não vamos nos intimidar por nenhuma dessas atitudes. Pelo contrário, tudo isso vai nos ajudar a treinar ainda mais a nossa maneira de resistir. Faço questão de lembrar o final do meu livro, Devasso do Paraíso, que eu gosto muito do que eu escrevi nesse final, que é a resistência dos vagalumes. O que é que são os vagalumes? Os vagalumes brilham no escuro. E quanto maior o escuro, mais eles brilham. Nós somos vagalumes. Ponto. Puxando um pouquinho, a gente vai voltar a esse tema da luta, enfim, para toda essa conversa, mas já que nós estamos no café literário, puxando um pouco a conversa para a relação da literatura com a diversidade, acho que mesmo para a Jaqueline que não faz literatura, acho que é uma questão de se colocar, qual é o papel que a literatura pode ter no fortalecimento da diversidade nos mais diferentes aspectos da realidade? Que função ela tem? Ela funcionaria como uma arma? Talvez possa você mesmo começar, depois eu talvez falar. Eu acho o seguinte: toda forma de criação poética, é uma forma de resistência. Tanto o nazismo quanto o stalinismo perseguiram artistas, cada um a seu modo. Isso significa que nós somos muito assustadores, porque nós temos uma capacidade muito grande de virar a mesa, e não é nenhuma qualidade, novamente eu digo, de gigante ou de gênio. Nós viramos a mesa porque nós não temos outra alternativa.
se nós estivermos escrevendo literatura de fato. Não é? Eu acho que a literatura contém, sobretudo, provocação. A função da literatura é provocar um desequilíbrio e, com isso, obviamente, buscar um novo equilíbrio. Existiu um autor chinês chamado Han Yu, do século VIII da China, que dizia que tudo que se move reage. A água, quando joga uma pedra no lago, reage. A pedra, quando bate nela, ela emite um som, reage. E ele diz no final, quando os homens, quando a humanidade precisa se reequilibrar, os céus escolhem os seus melhores para falarem com uma palavra que busque um novo equilíbrio. O que eu acho fascinante nessa reflexão do Han Yu é que a literatura é produto de um desequilíbrio, porque ela supõe que esse desequilíbrio vá provocar a busca de um novo equilíbrio. Então eu acho que é como um fermento na massa, a literatura. Quando nós entramos em contato com a obra de uma autora, de um autor, de uma poeta, de um poeta, o que nós fazemos é mergulhar num outro universo. É mergulhar num universo que vai nos oferecer alguma novidade. Por quê? Para essa autora ou esse autor, essas autoras ou esses autores, custou muitíssimo o mergulho na sua vida interior para trazer para a superfície alguma coisa que possa ser utilizado por aqueles com quem temos uma interlocução. Escritores e escritoras não existem sem leitores e leitoras, não é? Essa interlocução é fundamental. E por outro lado, uma coisa que me parece muitíssimo importante em termos também de solidariedade, num outro nível, uma solidariedade poética, eu citei num romance meu, Ana em Veneza, na boca de um pintor alcoólatra. Antes de morrer, ele chama a personagem, a Ana, que é uma negra que viveu na Europa durante mais de 30 anos. Eles viviam juntos, eram amantes, e ele diz a ela, a poesia é como uma bandeira vermelha que é hasteada, e cabe aos poetas de cada século passarem adiante essa bandeira. Mas ele dizia também que quem cria tem a obrigação de ficar na ponta do pé para receber o raio das descobertas dolorosas que são feitas ao fazer essa prospecção em relação ao seu tempo. E esse raio, que é doloroso, ele tem que ser transformado em luz. Então, a função da poesia, quando eu digo poesia, poesia com P maiúsculo, ou seja, aquilo que está implícito nas artes, é justamente criar essa provocação e trazer um pouco mais de luz para que haja uma discussão, para que haja uma reflexão, para que haja também a continuação dessa viagem da poesia através dos séculos. Quando eu ouço um Johann Sebastian Bach, ou leio um livro, digamos, de Thomas Mann, ou de Clarice Lispector, eu recebo da parte deles exatamente essa bandeirinha da poesia. Eu me comovo profundamente até o ponto de dizer: como é possível ter nascido alguém com tanta força, com tanta beleza? E isso eu recebo de alguém que já morreu 200 anos atrás, ou mais de 200 anos, como é o caso do Bach, mas que eu ressuscito dentro de mim, porque eu estou ressuscitando a poesia que ele criou no seu tempo. E ele tinha uma carrada de filhos. Não era uma brincadeirinha que ele estava fazendo, ele estava se empenhando totalmente naquilo. De modo que
acho que o compromisso com a literatura, o compromisso criativo, é um compromisso quase como uma responsabilidade vital. Eu considero a literatura exatamente isso. Não acho fácil escrever, mas eu acho fascinante, porque ela me propicia exatamente essa comunicação. Quando eu escrevi Pai, Pai, meu último livro de autoficção, depois que o Marcelo, que está aqui na minha frente, me comunicou que tinha ido para a gráfica, eu tive um chilique, porque eu pensei, bem, de norte a sul, quem me lê vai saber quem é esse idiota que se expôs até o ponto de expor algo que nem os meus analistas teriam acesso. Em seguida, eu fiquei muito feliz por ser exatamente isso que eu queria. Há um risco? Há sim um risco, mas é um risco calculado, porque eu acho que a sombra desse risco é exatamente a experiência poética, que é indescritível. Depois que a gente escreve um livro e decide que ele está pronto, é uma experiência muito próxima do divino, a experiência da criação, dos 7 dias da criação. Tobias. Eu acho que quando a gente fala na função da literatura, na função da arte, surge uma coisa que eu fico um pouco desconfortável com essa ideia, porque geralmente vem uma noção assim de que, sei lá, a gente está vivendo nesse momento muito tenso no país, e aí às vezes alguns autores são cobrados para escrever sobre isso, sabe, para fazer uma arte que seja reativa a isso que está acontecendo. E eu acho que não é bem por aí, assim, nesse sentido, pensar numa função para a arte como se ela devesse reagir e estar direcionada a isso que está acontecendo, é um negócio que não me agrada muito, porque para mim a arte justamente ela tem que ser o mais livre possível, né? Para surgir os grandes, para surgir, sei lá, uma Clarice Lispector, por exemplo, tem que ter uma coisa muito de uma criação artística muito livre, de poder criar e poder vir de dentro, poder ser pujante, sem necessariamente ela estar respondendo a um parâmetro que já existe na sociedade. Eu acho que, de uma certa forma, isso é mais revolucionário, sabe? Porque com uma obra que fala sobre comer uma barata, tu tem que é o caso da Clarice, tu tem um leque de humanidade muito grande que talvez se fosse, sei lá, sobre Bolsonaro, a gente não ia ter uma altura tão grande. E aí eu acho que tem uma amiga minha, Juliana Leite, que ela também escreve, e ela fala um negócio que me agrada muito. Ela diz que, bom, às vezes a gente, sei lá, 2018 eleições, daí muita gente dizia, eu não consigo escrever agora, eu estou muito mal, ou eu acho que eu tenho que escrever sobre isso, ou eu acho que o que eu estava escrevendo antes era uma besteira, porque agora perdeu o significado, ou o contexto já é outro. E eu acho que a gente tem que dizer não, sabe? A gente tem que existir, e a frase que a Juliana diz é que a gente não tem que mover nenhuma vírgula do que a gente está escrevendo. Eu acho que isso, de verdade, é o mais revolucionário. É mostrar que essa força que está tentando nos impedir, nos deixar paralisado, a gente não está nem aí para ela. A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez, e cada vez mais pujante, mais livre. Para mim, é por aí. Por favor. Bem, gente, eu fico pensando muito a partir da minha experiência mesmo, como leitora, como escritora de literatura não ficcional, né? E uma coisa que sempre me disseram que a educação e os livros me salvaram, eu podia estar morta agora. Eu sou uma pessoa, e aí eu falo da perspectiva de onde eu venho, né, que é de uma mulher negra, trans, que veio da periferia de Brasília, de uma família negra. Então, era para eu estar morta já há muito tempo. Eu tenho 42 anos. A média de vida das travestis mulheres trans no Brasil são 35 anos. E eu digo que nós temos, e aí é uma questão da literatura também, nós temos uma grande oralitura. Porque a população trans foi impedido o acesso no Brasil à educação formal. A nossa escrita, na verdade, é uma experiência oral, e isso que a gente partilha com a população negra, principalmente,
e ainda mais no Brasil, que a gente vive essa interseção de construção da experiência griot mesmo, de relevar nossas histórias, de como sobreviver a esse mundo, como se manter viva, como cuidar do seu corpo. Então a gente tem uma grande oralitura que as pessoas não conhecem, porque é uma oralitura dita por aquelas que são ditas subalternas. Acho que quando a gente, então, dessa perspectiva, ocupa esse lugar da literatura, que é um lugar que foi colocado como um lugar da elite, um lugar de uma determinada classe, a gente quebra algo que não é só para as pessoas excluídas, não é só para os negros, para todos os humilhados e ofendidos. Eu acho que é para vocês, para todo mundo que é homem branco, cis, supostamente hétero, né, de classe média, alta, baixa. Eu acho que é algo de um processo civilizatório, sabe? Tirar a literatura de um lugar que muitos de nós, muitas das nossas, e eu estou falando das nossas, sempre me referenciei, estava falando aqui, Silvério, que eu sempre vou me referenciar na minha fala à população negra, a história do nosso povo. Sempre fomos excluídos no país que tem Machado de Assis. Isso que é a grande esquizofrenia fundamental do Brasil, né? É um país que tem Machado de Assis, escritor negro, que nega a sua própria negritude, né? A literatura aqui também tem desafios, tem traumas que tem que lidar. Como vai lidar com isso? Então, acho que cada vez mais, quando a gente ocupa esses lugares, a gente está fazendo uma grande transformação. Isso também é revolução. É permitir e criar condições efetivas que eu estava comentando rapidamente. Eu tenho dúvidas se nessa lógica que a gente vive de capitalismo hoje, como vamos criar essas alternativas, é um desafio que eu acho que tem que ser criado, tem que ser pensado. A gente vai ocupar esses lugares não como marginais, mas como parte desse processo também. Porque essa é uma grande questão também de diversidade. As pessoas se acomodam muito num determinado paradigma de diversidade, que a gente que estuda o tema, fala que é o paradigma do exótico. Quer dizer, eu vejo a diversidade num primeiro nível com o paradigma justiça e igualdade. Tudo bem, a gente tem que ter essas pessoas aqui porque a Constituição diz que todo mundo é igual perante a lei. Num segundo nível, que não é o ideal, que é esse do exótico, é tudo bem, a gente tem as pessoas diferentes aqui, é legal ter essa gente diferente aqui, sabe? As pessoas não se reconhecem como diversas. Elas não reconhecem que a diversidade é o elemento constituinte da identidade humana. E isso é parte do que constrói pessoas como Crivella, Bolsonaro, essas personalidades autoritárias. Elas foram educadas dessa forma. Como que a gente lida com essa educação? Nesse momento é bem difícil, né? Lidar com as questões pessoais deles. Então a gente tem que ter essa atuação realmente coletiva. Como a gente vai se organizar politicamente, estrategicamente? Como a literatura vai lidar com essa questão? Porque é um desafio posto. Que os escritores, que as pessoas que querem escrever, que as pessoas que escrevem e não conseguem publicar, têm pela frente como lidar com esse contexto. E ainda mais na nossa realidade, como eu comentei. Nós viemos de um país que tem traumas fundamentais. Nós fomos fundados no genocídio indígena, na ideia de que nós podemos exterminar certas pessoas e tudo bem. A nossa cultura acredita isso, ninguém aqui acredita nisso, mas na nossa cultura, ontem mesmo nós tivemos tiroteio na Maré, até meia-noite, vocês sabiam? Nós tivemos tiroteio na Maré, as pessoas não têm direito de livre movimentação no Rio de Janeiro. Mulheres não têm direito de livre movimentação no Brasil, pessoas negras, LGBTs, é disso que a gente está falando. Como essas pessoas vão ter tempo, um momento de ócio, para produzirem, para serem criativos? Esse é o grande desafio. E é algo estrutural, porque é algo além do indivíduo, do nosso ímpeto, porque nós escrevemos, nós produzimos, as mulheres negras estão aí ocupando, e foi ótimo a senhora citar de Jamila, porque ela está ocupando esse espaço. Conceição Evaristo, que fala muito de escrevivências, né, da ideia de que nós estamos escrevendo nossas vidas e estamos existindo enquanto seres, enquanto pessoas, enquanto mulheres que não são aceitas enquanto possíveis por meio da escrita. Então, para nós, a escrita é, acima de tudo, uma arma, é o nosso instrumento de combate mesmo, de resistência, por mais que a gente seja negado a todo momento a nossa existência. Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês um pouco sobre qual é o papel que instituições como, por exemplo, a imprensa, devem ter na questão da diversidade. Por exemplo, o leitor escreveu recentemente para a produção da Folha um
mensagem que relatava o sofrimento, dificuldades que teve na infância por ser gay. Durante toda a infância e adolescência, enfim, sofreu e tal. Eu dizia que quando perguntavam para ele, fala aí uma pessoa LGBT que seja uma referência, que seja uma coisa construtiva, importante, ele não tinha o que dizer. Quer dizer, na visão desse jeito, que eu acho que é uma visão que muita gente compartilha, não existe referências claras de pessoas gays que fizeram, apesar de existir pessoas gays que fizeram, evidentemente, obras e conquistas, invenções e tudo mais. Como você passar a ter isso? Você precisa ter mais pessoas que se declaram explicitamente LGBT escrevendo uma coluna no jornal. Você precisa simplesmente ter pessoas que são LGBT, mas que falam de outros assuntos sem necessariamente dizer eu sou LGBT. Por exemplo, quando hoje em dia você vê muito devagarinho uma conquista do espaço público por pessoas trans. As pessoas, por exemplo, estão nas empresas e falam assim, eu sou trans. Elas devem declarar esse trans ou elas devem simplesmente buscar uma naturalização, eu sou trans como se qualquer outra pessoa, ou devo ter essa questão de como se deve dar? Esse é o grande jogo da exclusão, né? São parte das artimanhas da exclusão. Nós fazemos parte dessa sociedade, por mais que nós estejamos marginalizadas. E esse é o grande jogo. Nós temos as margens, nós temos uma função social, por mais que nós sejamos excluídas. E aí eu vou dar um exemplo de campanha para a gente pensar a partir do concreto. E campanha é uma coisa ótima para a gente, que é mulher negra, LGBT, para ver como a máquina funciona. É fantástico, tenebroso. Então, o que acontece? Quando eu fui fazer o treino de como eu faria a apresentação das minhas propostas, o partido contratou uma especialista em comunicação para auxiliar as candidatas e nós fizemos uma apresentação. Foi muito interessante, porque eu me apresentei assim. Eu sou a professora Jaqueline de Jesus, eu sou uma mulher negra, trans, e eu tenho 13 propostas, porque eu fui candidata para o PT. Então, eu resumi para 13 propostas. Primeiro, na educação, valorizar a Cefet, instituições de educação do nosso Estado, sistema socioeducativo, permitir que as meninas que vão para a Ilha do Governador, elas possam acessar o sistema socioeducativo fora dali. Não sei se vocês sabem, muitas moram em outras regiões do Estado e tem que se mover para lá sem ter dinheiro. Como a gente pode trabalhar a questão do sistema prisional aqui no Rio de Janeiro, que é uma grande máfia, as pessoas pagam R$10 por um sanduíche. As pessoas, muitas vezes, que têm HIV/AIDS, que têm alguma doença sexualmente transmissível ou que precisam de algum medicamento, não têm acesso, porque as milícias dominam, o sistema ficou bancário ou não permitem para aqueles que eles consideram que são inferiores, principalmente pessoas LGBTs nos presídios. Nós temos que trabalhar o desenvolvimento econômico do nosso Estado, vamos pensar um empreendedorismo que não seja só aqueles, por exemplo, que teve candidatos eleitos aqui, inclusive o candidato que rasgou a placa da Marielle, que acredita que todo mundo pode ter uma franquia. Todo mundo tem dinheiro para pagar uma franquia, né? Ele falou isso para mim no debate. Ele foi eleito. Aí, no final, eu falei isso tudo, e a hora que eu falei os 13 pontos, eu estava bem treinada. Aí ela vira para mim e fala assim, legal, mas você vai fazer a sua conversar para as pessoas trans? Vocês entenderam o que aconteceu? Ela resumiu tudo o que eu falei, porque primeiro eu me apresentei enquanto uma mulher negra, trans. Depois de tudo que eu disse, ela só ouviu trans. Então, isso é um grande desafio, porque nós estamos falando de identidades deterioradas, como o Goffman fala, a questão do estigma. Como a gente luta com o estigma, precisando evidenciar muitas vezes esse estigma. E no Brasil, quando a gente pensa em população LGBT, que na verdade a gente está agregando identidades muito diferentes, por uma questão política e histórica, mas são pessoas e grupos com identidades muito diferentes, com demandas políticas não necessariamente iguais. Como a gente visibiliza para a ocupação de espaços, ao mesmo tempo que se luta contra o estigma. Isso é um grande jogo também, uma articulação muito complexa. E eu estou dando um caso
crédito de campanha. Eu acho que não tem coisa mais institucional do que uma campanha. Até porque as instituições colocam os interesses, quem eles interessam dentro do espaço político por meio de campanhas. Dá para estudar esse ar de democracia também. Então, essa é uma grande questão. Tem momentos em que eu acho relevante afirmar alguns pontos das minhas identidades. Todo mundo aqui tem centenas de identidades. Nesse momento é óbvio que dá mais saliente minhas identidades como negra, trans, mas quando a gente tem isso saliente, muito explicitado, quando não tem o menor sentido de ser, aí eu entendo que a gente caiu na exotificação. E esse é o grande desafio, visibilizar essa exotificação e questionar por que a gente tem que sair com rótulos a todo momento. A gente falou disso um pouco ali em cima. Né? Até que ponto a gente não transforma uma questão identitária, política, legítima, em apenas uma necessidade de autoafirmação de rótulos. E que rótulos que a gente cria? Foi uma questão, de novo, que o movimento negro, a população negra, enfrentou bastante nos anos 80. Para pensar na negritude, principalmente no Brasil, onde o racismo é de marca, e existe essa questão do pluralismo, e existe todo um jogo de quem é ou não é negro, que é muito complexo, cria vários desafios para a gente no Brasil afirmar a negritude. Isso acontece, inclusive, para identidades que para algumas pessoas parecem óbvias, como identidades trans, e que nós temos que trabalhar que existe uma diversidade dentro da diversidade. Né? Que as pessoas têm formas diferentes de ser e de expressar, mesmo que a gente rotule como LGBTs. E lembrar que ser cisgênera, eu falei cis, aqui todo mundo sabe o que é cis? Cis é quem não é trans, tá? Cis é quem se identifica com o gênero que foi atribuído quando nasceu. Quem aqui teve o gênero atribuído quando nasceu? Todo mundo, tá? Todo mundo teve o gênero atribuído. Então, quem não se reconhece com esse gênero atribuído é trans. Bem, então, existe também, eu gosto muito de falar com meus amigos gays, existe também, e é fundamentalmente um estereótipo, um rótulo, quando você pensa, que você se focou muito na questão dos gays, quando você pensa na pessoa hétero como pessoa, e não como pessoa hétero. Ser hétero na nossa sociedade também é um rótulo. Também parte de uma série de estereótipos do que as pessoas leem quando a pessoa diz que é hétero, ou você lê ela como hétero. Mas as pessoas só veem estereótipos em quem é gay, né? Porque é parte da dimensão discriminada. A dimensão privilegiada, a dimensão privilegiada aos homens héteros e por aí vai, todo rosário, não se identifica essa rotulação. Porque são vistos como os humanos, como as pessoas, como aqueles que falam no jornal, como aqueles que falam do mundo inteiro. E muitas vezes nós aqui só falamos das nossas experiências. Quando a gente pode, porque às vezes também as pessoas que não vivem a nossa realidade falam da nossa realidade. Então isso é um grande desafio. Como lidar com esse jogo que exige de nós uma constante afirmação em momentos que é necessária e em momentos que nós temos que lidar com isso. Por que o outro também não se identifica como cisgênero, hétero e por aí vai? Antes de passar para o João Silvestre, eu queria informar vocês que a prova da prefeitura já está na porta da Bienal, então pode ser que a qualquer momento eles entrem por aí. E outra coisa, aproveitando, uma pessoa fez um pouco com essa questão da referência, que é como você vê a reivindicação do movimento LGBT de autores como Mário de Andrade. Tem um pouco a ver com a reivindicação do movimento LGBT de autores como Mário de Andrade. Tem um pouco a ver com essa questão da referência, enfim. Você começou perguntando pela questão da mídia, foi isso? Da mídia e, na verdade, de você ter referências LGBT, de onde é que elas estão, como elas são vistas, como você passa a reconhecer pessoas que são LGBT para que aqueles que se sentem oprimidos tenham um discurso. Eu acho que o grande problema da comunidade LGBT é a invisibilidade, exatamente. Né? E essa invisibilidade existe porque muito frequentemente, durante muitos séculos e ainda em muitos setores, LGBT
ser LGBT é sinônimo de ter uma lepra moral. Ora, ser um leproso, ou sofrer a acusação de ser um leproso, explícita ou implicitamente, provoca uma série de mal-estares, não é? De modo que a tendência é as pessoas realmente ficarem dentro do armário. Como é que eu suponho que a mídia tenha se comportado e venha se comportando perante isso? Ela obviamente se pauta, de certo modo, por aquilo que está na moda. Então, se de repente começou a entrar na moda a diversidade, então nós vamos colocar a diversidade em pauta. Eu me lembro dos tempos do Lampião. O Lampião da Esquina, na década de 70 e comecinho de 80, era o único jornal que tratava de temática LGBT, mas também abordava questões de feminismo, questões de negritude e questões de meio ambiente. O Lampião não tinha dinheiro para sobreviver. Era uma dificuldade constante. Era a nossa maior dificuldade. De repente, a Folha de São Paulo começou a criar uma coluna feminista, começou a criar coluna de meio ambiente, começou a dar mais espaço para a comunidade afro-brasileira e até mesmo em relação à comunidade LGBT, começaram a aparecer mais abordagens, não é? Não havia, depois do Celso Cury, na última hora, não havia alguém que tivesse uma coluna, e depois chegou até, eu acho que o André Fischer foi o próximo. Mas, de qualquer modo, o que aconteceu? Quando a Folha começou a mencionar tudo isso, ela tinha toda uma estrutura para fazer uma abordagem muito bacana. E o Lampião não tinha estrutura nenhuma. Então, o que nós testemunhamos era a nossa incapacidade de fazer essas abordagens por conta de absoluta falta de infraestrutura. E o jornal, da importância da Folha de São Paulo, estava começando a fazer isso e, de fato, tinha uma estrutura, uma infraestrutura muito bem articuladas para tanto. O que eu quero dizer é que a mídia, potencialmente, ela pode viabilizar essa visibilidade das comunidades que são menos contempladas dentro da sociedade brasileira. Em alguns momentos isso acontece, em outros momentos não. Eu tive uma quantidade enorme de eventos em que eu pastei por ser viável, que é exatamente o que eles pensavam e não diziam claramente. Ou seja, um leproso moral. Não é? Eu, antes de mais nada, isso que Jaqueline mencionou, eu era um viado, eu não era escritor, no máximo eu era um escritor homossexual. Não é? E aí era uma coisa muito engraçada quando, por exemplo, o jornal como a Folha, que é um jornal muito antenado, ou procura estar sempre muito antenado, ela colocava assim: João Silvestre dizer escritor homossexual, fulano de tal escritor homossexual. Aí eu comecei assim: e Jorge Amado não é escritor heterossexual? Por quê? Clarice Lispector não é uma escritora heterossexual? Então, começou a me cair a ficha, isso ainda na começo da década de 90, de que essa adjetivação era uma maneira de nos fazer voltar para o armário, ou, na melhor das hipóteses, ficar no nosso canto. Até o momento em que isso ficou muito claro, por exemplo, em resenhas, em que eu me lembro de uma delas, em que o crítico dizia: o problema da literatura do João Silvestre Trevisan é não saber onde começa o escritor e onde termina o militante. Então, incomodava profundamente essa gente que eu fosse um homossexual muito explícito e que não tivesse nenhum tipo de ressalva a respeito. E escrevesse, nem sempre, mas muito frequentemente escreva a respeito. Não é? Então, o papel que a gente tinha e tem perante a mídia até hoje, e não apenas a mídia, mas a toda a sociedade, implica numa certa pedagogia.
além da gente conquistar o espaço enquanto LGBTs, no caso específico de LGBTs, nós temos que ter um projeto pedagógico de ensinar à sociedade que nós existimos. Isso faz parte e é uma coisa complicadíssima. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe descobre o filho ou a filha LGBTs, não é? E frequentemente reage muito mal. É péssimo para os filhos, mas foi muito difícil para esses pais, porque eles receberam uma carga já pronta de homofobia, não é? E muito frequentemente estão se confrontando com filhos e filhas que têm homofobia internalizada. Então a coisa fica ainda pior. O que eu quero dizer resumidamente, Paula, desculpe, eu vou terminar, é que o nosso papel perante a sociedade implica nesse papel pedagógico, nessa coisa quase didática perante a sociedade, não perante aquilo que nós produzimos. O que nós produzimos é nosso, mas não há nenhuma dúvida de que a nossa presença na sociedade, ela está nas margens, ela é naturalmente jogada para as margens, e nós temos que fazer isso que Jaqueline estava mencionando. Ok, vocês nos colocam nas margens, eu não recuso a margem, mas o meu olhar na margem é precioso para o Brasil. Então vocês precisam de escritores e escritoras LGBTs que pensem e que reflitam sobre o Brasil, né? E a mídia ainda não compreendeu isso. Eu acho que ela compreenderá sim. Eu não creio que os problemas caiam do céu, nem mesmo com relação à mídia. Eu acho que a história, ela tem sempre muitos motivos para acontecer. E ela também tem muitos motivos que dependem, inclusive, de nós, para solucionar esses nós que acontecem historicamente. Acho que é isso. Mas, por exemplo, você vê sentido, é uma complementação dessa sua ideia. Você vê sentido em você, digamos, passar a identificar, digamos, escritores como Mário de Andrade, para mostrar, esse era gay, esse não era, esse... Porque é um pouco isso, quer dizer, muitos escritores, artistas, são gays, mas ninguém nunca falou sobre isso. Tem sentido isso? Isso tem uma função, de fato, positiva? Tem sim, pior é que tem. Jaqueline já mencionou essa contradição, esse paradoxo. A gente quer aparecer como tal, mas a gente não quer ser tratado exclusivamente como tal. Uma parte de mim se define como homossexual, mas eu não sou exclusivamente homossexual. Tem muitas outras coisas que me definem. Então, esse é o aspecto importante. Não pretendo esconder a minha homossexualidade, mas também eu não quero que me definam exclusivamente a parte pelo meu todo. Tomem aquilo que é uma parte de mim pelo meu todo. Isso é uma maneira muito sacana e muito perversa de discriminar. Então, no caso do Mário de Andrade, é importante dizer que o Mário de Andrade era homossexual? Muitíssimo importante. Você mencionou o rapazinho que não tinha referência, não é? Se Mário de Andrade, um dos criadores do modernismo brasileiro, um dos impulsionadores da Semana de 22, era viado, isso tem um significado muito importante como autoimagem, especialmente a meninada que está emergindo e se descobrindo. Eu uma vez, durante a parada, foram entregues os prêmios no Teatro Municipal e eu estava no palco quando eu me dei conta e falei, o Mário de Andrade esteve aqui. Eu disse, olha gente, teve um viado antes da gente que esteve aqui. Olha que maravilha. E ele fundou a modernidade no Brasil. Então, um pouco que Jaqueline estava mencionando com relação ao Machado de Assis, provavelmente o nosso escritor mais importante, nós podemos dizer sobre alguém como o Mário de Andrade, que morreu cheio de conflitos com relação à sua homossexualidade e comeu o pão que o diabo amassou diante das situações de bullying que faziam contra ele. Deixa eu começar a fazer algumas perguntas que estão chegando na plateia. Uma delas é como enfrentar o preconceito vindo de algumas religiões para com a diversidade de gênero e identidade de gênero. Você, né, Jaqueline?
Então, como professora, assim, a gente tem que entender que cada preconceito tem uma base específica. Apesar de todos se interseccionarem, quer dizer, quem é racista dificilmente não vai ser machista. Tá? É uma coisa que a Audre Lorde já falava, né? Poxa, se a pessoa ela tem um preconceito de uma ordem e diz não ter de outra, dificilmente não tem essa outra, porque elas se ligam. É uma ideia fundamental de que as pessoas são desiguais em direitos e existências e que existem algumas pessoas melhores do que outras. Mas eu tenho um grande amigo, que foi o meu grande professor Cláudio Torres, da Universidade de Brasília, e para ele, em particular, ele entendia que no nível que a gente vive hoje, com a LGBTfobia, eu vou usar esse termo para ajudar, homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, todos os termos que tem aí, as questões de fundamentalismo religioso, elas estão muito à frente, mais do que em outras dimensões de discriminação. Eu não sei, por exemplo, quando eu vejo racismo, eu sei que tem uma base religiosa muito forte no Brasil, principalmente para os neopentecostais, né? Para determinados grupos evangélicos. A gente sabe da intolerância religiosa que não permite, por exemplo, e isso aconteceu agora na escola de música da UFRJ, que alunos evangélicos da UFRJ de música, eles não se permitem tocar música sacra africana, porque para eles é um absurdo. Teve um que falou que ele toca até outras músicas de outras culturas, mas não africano, porque eles ainda não destruíram essa religião. Ele falou isso. Então existe uma luta de poder envolvendo certos grupos religiosos, mas eu concordo com o Babalaô Ivanir, quando o Babalaô Ivanir fala que é acima de tudo uma luta por poder. É uma luta por poder. São pessoas que se ocupam, dentro dessas religiões, de valorizar certas dimensões que elas têm de fato discursivas, de exclusão de certos grupos, e até se inventa grupos que nem eram citados, quando a gente fala principalmente do cristianismo. Tem, por exemplo, falar de trans é meio bizarro, mas tem pessoas que citam, né? Então, se criam histórias para se manter um projeto de poder. Um projeto de poder fundamentado no discurso de ódio. Porque o discurso de ódio, infelizmente, é muito mais fácil do que o discurso do amor. As pessoas acham muito mais fácil vivenciar a dor e infundir dor do que infundir amor. Eu amei, Silvério, quando você citou do amor, da gente falar de amorosidade. Porque as pessoas têm meio que vergonha da gente falar disso. O amor, o afeto, a união, entender que nós somos irmãs e irmãos. Isso se tornou uma coisa muito vergonhosa para muita gente. E às vezes a gente que luta a todo momento, seja intelectualmente, escrevendo, debatendo, ou nas ruas mesmo, que está lutando por R$5 ao dia para poder dormir numa pensão. Tem gente que da prostituição, se vocês não sabem, precisa de R$5 à noite para dormir. Essas pessoas, nós temos que lutar para conseguir amor. E o projeto de ódio, ele tem um fundamento nessa nossa, infelizmente, tendência de valorizar o preconceito e a discriminação, porque nós aprendemos e entramos nesse círculo vicioso, nessa lógica do apartheid racial, do apartheid de gênero, né, de que meninos têm que ser dessa forma, meninas têm que ser dessa forma, né, quem é a pessoa que está no espaço XY. Então, eu acredito que uma forma de enfrentar essa questão, que mais do que religiosa é uma questão de poder, é a gente reconhecendo isso, que essas pessoas têm um projeto de poder e que estão usando muito convenientemente discursos que são favoráveis, porque a gente tem, por exemplo, as católicas pelo direito de decidir. Se vocês não sabem, tem evangélicas progressistas que estão fazendo um trabalho fantástico, né? Então, essas pessoas dentro do... Não vou ser eu que vou chegar dentro do evangelismo enquanto candomblessista e vou conseguir um diálogo mais direto com eles. A gente pode ter um diálogo para aqueles que são abertos ao diálogo, né? Porque muitos não estão. 40 milhões que votaram no Bolsonaro provavelmente não estão abertos ao diálogo. 40 milhões e 50 milhões de evangélicos do Brasil. Mas evangélicas, católicas, aquelas que estão dentro, têm um diálogo religioso muito importante. Agora nós,
que não estamos lá dentro desse contexto. Acho que ainda é uma luta pelo poder. Muitos colegas não gostam dessa palavra, mas eu digo assim, quando alguém que estudou Sérgio Moscovici, que foi o criador da teoria das representações sociais, ele falava assim, uma coisa é poder, outra é influência. Nós, LGBTs, nós temos influência. A gente tem influência. A gente faz parada, junta 3,5 milhões de pessoas na parada de São Paulo. As pessoas se envolvem para ficar fiscalizando aqui coisa LGBT. Elas se interessam, por mais que expressem de formas bizarras e patológicas esse interesse. Por mais que elas expressem de formas patológicas esse interesse. Por questões que não tem tempo para a gente discutir aqui. Mas e poder? Nós elegemos um parlamentar para a Câmara Federal, o João Ives, o único assumidamente LGBT, ele teve que fugir do Brasil. Por que a gente não consegue eleger mais parlamentares LGBTs? Que isso efetivamente é poder, gente, é acesso. Acesso a quem movimenta recursos. Por que as empresas não contratam mais CEOs negras? Né? Por que as negras e as mulheres estão sempre na base dos bancos, das empresas aéreas, de vários espaços que são valorizados? São ainda nos shoppings. As pessoas que ficam lá atrás cuidando do estoque ou estão na cozinha, não são vendedoras, não são gerentes. Então é algo que a gente tem que pensar, a ocupação de espaço de poder, tudo está interseccionado, religião e poder, eu acho que é a grande estratégia. E nós temos muitos desafios ainda para trabalhar isso, porque nós ainda não temos instrumentos suficientes, mas nós temos como construir eles. É o que eu entendo. Vou fazer mais uma pergunta rapidamente para o público. Foi direcionada para o João, mas acho que a pergunta serve para todo mundo. Logo no começo de Devassa, no Paraíso, você fala, em outras palavras, sempre que a minha situação não tem saída, a saída é atacar o mal fora de mim. Depois, no Filho das Minorias, você diz que o bode expiatório da nossa população mais favorecida. Que ele quer saber o seguinte, o que aflige, o que, na opinião de vocês, aflige o homem branco, hétero e cis nos dias de hoje? Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita indefinição, né? Até as nossas conquistas, elas trazem muito isso. A gente está vendo que muitas coisas que a gente pensava, quer dizer, a sociedade como um todo, mas eu acho que quem é branco, hétero, cis tem muito mais o que pensar de quem que eles são realmente. Então eles ficam muito confusos, esses parâmetros trocam o tempo inteiro. Eu acho que o Brasil ainda está vivendo um processo que às vezes a gente passa por alguns traumas para poder progredir, sabe? Enfim, a gente vai aprendendo muito ao longo do processo, não é como se a gente também soubesse o melhor caminho de chegar onde a gente quer chegar. Enfim, eu acho que esse tipo de coisa que a gente estava discutindo do rótulo do LGBT, por exemplo, na literatura, ou nas artes, enfim. Eu acho que tem movimentos muito legais, por exemplo, de incentivar a literatura de autoria negra, ou de autoria gay, de autoria trans, de autoria de mulheres. Mas isso que a gente estava comentando de, sei lá, um escritor gay, por exemplo, que é o meu caso. Eu sou um escritor, eu sou gay, e eu acho que esse rótulo da literatura LGBT tem um papel muito legal de trazer, de fazer quem quer ler livros assim, poder localizar eles rápido, formar um grupo em volta disso, sabe? Isso é uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo, não sei, essa adjetivação de literatura, alguma coisa, é um negócio que nos tira também da literatura ponto, né? A literatura é a literatura hétero, né? A gente não fala literatura hétero, mas quando a gente fala literatura, é isso que a gente quer dizer. E a gente tem que se enxergar também nessa literatura ponto. Porque a gente fala literatura ponto, né? Independente do que a gente fala. Então, é isso também, tipo, ver esses caras, Machado de Assis, como literatura hétero, literatura negra, literatura hétero. E também, assim, isso também me faz pensar, às vezes, quando
quando meu livro saiu, eu tinha essa questão, assim, de como que eu ia me apresentar. Porque é isso, né? Isso que o João falou, a gente querer se identificar, mas a gente não querer ser reduzido só àquilo. E eu acho que, não sei, o meu livro é um livro de contos que tem personagens gays em todos os contos, geralmente eles são jovens e tal, mas enfim, veio de um processo muito de dentro, de querer falar dessas questões, de coisas que estavam me incomodando, mas eu sei que eu não quero escrever só sobre isso, sabe? Enfim, eu me vejo como um escritor, eu gostaria de escrever sobre o máximo de coisas possível. E aí vem isso também se relaciona com a coisa da função da literatura. Eu acho que a gente também tem direito de escrever sobre o que a gente quiser. A gente também tem direito de ser visto como literatura. Eu vejo mais por aí. João, pergunta do leitor, da plateia era: o que aflige o homem branco, hétero e cis nos dias de hoje? Eu acho que as feministas já responderam isso faz tempo. Eu acho que elas foram as primeiras a levantar a lebre e mostrar que as coisas não estavam muito claras. Eu preferiria perguntar o que é que aflige o masculino em crise. E aí eu digo, olhem para Brasília. O masculino em crise se instalou em Brasília. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão se defendendo de nós. Por quê? Porque eles têm muito medo de nós. Quando não, inveja. Olha, nós transamos muito melhor que eles. Entre outras coisas. Eu tenho a impressão que essa questão do masculino em crise, eu não gostaria de acusar as pessoas por serem heterossexuais ou por serem cisgêneros. Eu acho que não faz o menor sentido. O que me incomoda é o que isso está, esses dois rótulos, se vocês quiserem, está provocando no restante da sociedade. Quando eu falei das feministas, elas foram as primeiras a apontar o problema, porque elas certamente tinham uma quantidade espantosa de problemas com essa questão do masculino, que está em crise e não reconhece a sua crise. É uma coisa bastante complicada detalhar a crise do masculino, por isso eu remeti imediatamente para Brasília, mas alguém que anda falando em merda, semana sim, semana não, em pinto, semana sim, semana não, está em crise com o seu próprio pinto e com sua própria merda. Concorda? Então é mais ou menos por aí. As pessoas que estão incomodadas, elas estão incomodadas não por nossa causa, elas estão incomodadas porque elas estão sendo colocadas em xeque. Estão sendo colocadas em xeque porque a história é extremamente evolutiva. A história tem um H maiúsculo não por acaso. As coisas mudam muito rapidamente. E essas pessoas não só não querem mudar, como querem voltar para o passado. Isso é uma receita perfeita para estar em crise. Mesmo quando não admitam a crise, isso é um sinal absolutamente claro de que existe uma situação de confusão que indica a crise. De modo que eu acredito que nós estamos atrapalhando esse tipo de masculino problematizado, porque nós estamos fazendo a crítica daquilo que esse masculino até hoje criou em termos de problemas na sociedade. A hegemonia do masculino na sociedade é absurda. Nós estamos tentando conquistar espaços para que essa hegemonia seja democraticamente dividida, ou o poder seja democraticamente dividido, e essas pessoas estão acostumadas com mordomia. Então, quem está acostumado com a mordomia, nesse papel de cis e hétero, I'm sorry, eu não tenho nada a dizer. Bom, gente, infelizmente chegamos ao fim. Eu tinha muitas mais perguntas, tinha separado trechos de vocês dois sobre o pai, mas essa discussão sobre o pai vai ficar para a próxima
conversa e agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Obrigada, Tobias, obrigada, Jaqueline, obrigada a gente. Os atores vão estar autografando aqui ao lado, no espaço ao lado do café, autografando os livros. Tá? Paula, se me permite, deixa eu só falar um provérbio africano, que vai ser importante para a gente nessa luta. Contra eles. Quando as ovelhas se juntam, o leão dorme com fome.